Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov Debate. Hoje nós vamos falar sobre as perspectivas do mercado, o desempenho desde o começo deste ano. Temos a presença do Eduardo Zilberstein, que é economista da FIP Data Zap. Eduardo, bom dia. Bom dia. E também de Emílio Calas, que é vice-presidente de incorporação imobiliária do Secov São Paulo. Bom dia. Bom dia a vocês dois. E eu lembro que você pode nos acompanhar pelos canais do Secov. Se quiser participar da nossa conversa, pode enviar as suas perguntas através do Facebook. E eu gostaria de começar conversando com o Eduardo a respeito do desempenho do setor neste começo de ano. Assim como quase toda a economia, houve uma certa frustração, pelo menos em janeiro, em relação ao ritmo. Então, se espera muito em termos de recuperação, só que janeiro foi um mês mais fraco, né? Surpreendeu. Claro que, enfim, é sempre um mês, é difícil a gente tirar qualquer conclusão mais assertiva por conta desses dados que flutuam bastante, que têm a sua volatilidade natural. Mas isso é verdade em todos os meses, né? Quando a gente compara janeiro desse ano com janeiro dos outros anos, a gente viu uma queda importante, pelo menos liga o sinal amarelo, né? Isso está ligado, na verdade, acho que a conjuntura geral, como você disse, né, Denise? A gente está há muito tempo na expectativa de quando as coisas vão melhorar e com essa esperança de que as coisas vão melhorar, o mercado imobiliário retomou lançamentos, a gente viu uma melhora nas vendas, mas ainda num ritmo bem abaixo do que poderia ser. Enfim, e certamente as incertezas dos últimos, a turbulência dos últimos dias não ajuda, né? Agora, em relação aos lançamentos, e eu queria ter uma avaliação em relação a isso do Emílio, houve uma queda de 61,8% em comparação com janeiro do ano passado. Isso já é o balanço do Secov, referente a janeiro. Eu, para falar a verdade, eu sou otimista por natureza. Acho que incorporador é um investidor otimista, porque ele investe dinheiro durante 4, 5, 6 anos para ficar esperando se ele vai ter um resultado, se a mercadoria dele vai ser aceita ou não. Mas eu acho que com esse governo liberal, nós vamos ter uma mudança, uma perspectiva muito boa. Pegando só janeiro, eu sempre digo que a estatística no mercado imobiliário, com relação a um mês, 2 meses ou trimestre, ela distorce muito. Pode ser que alguns lançamentos tenham sido adiados para fevereiro, mas não quer dizer que não estariam prontos em janeiro. Eu mesmo tenho um caso na minha empresa que eu resolvi adiar. Então, nós vamos ter que esperar um pouco para ver. Mas como o Eduardo falou, é uma verdade, a gente teve uma frustração e precisamos acabar com essa parte de burocracia do governo federal para poder entrar no liberalismo que nós estamos esperando, né? Agora, de onde viria essa burocracia para o setor imobiliário, para a disposição dos empreendedores? Olha, nós vivemos de perspectiva, de ânimo, né? Tanto o incorporador como os investidores, tanto externo como interno, e como os compradores. O comprador só compra um imóvel que é de longo prazo e de valores elevados, se ele estiver com uma boa perspectiva de manter o emprego, de crescer e coisas assim. Enquanto a gente não vê nenhuma luz na aprovação da Previdência, alguns desacertos entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, as pessoas, e a gente vê, os investidores ficam preocupados. E aí você viu o que aconteceu com a Bolsa, com o dólar e tal. Mas com certeza, passando mais 1, 2, 3 meses, o pessoal vai encontrar o rumo, porque é um governo muito novo, né? Agora, Eduardo, que avaliação você faz desse movimento que nós temos, essa coisa meio cíclica da economia brasileira, que ela não está engatando o crescimento mais contínuo, né? Bom, a crise que nós vivemos foi muito séria. As soluções para a crise são conhecidas, quer dizer, a gente sabe o que precisa fazer, mas é uma questão política muito complexa. Esse governo, na verdade, todo novo governo tem esse período de cabeças que batem, né? Enfim, é que fazia tempo que a gente não vivia um período de transição como esse. O último tinha sido do Fernando Henrique para o Lula, porque depois Lula reeleito, aí Lula para Dilma é quase uma continuidade, enfim, mesmo Dilma para Temer também, enfim, a máquina não mudou tanto. Então, quer dizer, era esperado alguma movimentação mais difícil, mais demorada em Brasília, mas aparentemente as coisas estão os ânimos muito exaltados, né? Isso é ruim. O mercado imobiliário é um mercado que é cíclico, né? É nitidamente cíclico, e a decisão de investimento ela depende de previsibilidade, né?
Faz muito tempo que existe a promessa, a expectativa, a esperança de que as contas do país vão entrar nos eixos, de que a economia de fato vai melhorar, e isso fez até agora, nos últimos anos, talvez 2 anos, enfim, que a gente vê o começo, enfim, dessa retomada desde que a crise, desde que a economia parou de piorar. Mas para que a gente possa entrar num movimento de crescimento sustentado, né, aí a gente precisa de muito mais. Realmente o governo precisa entregar. E a gente começa a duvidar disso, né? Já tem gente falando que, enfim, a reforma da Previdência acabou, enfim, que as coisas também, enfim, obviamente temos que tomar cuidado, mas o fato disso estar sendo falado, quando a gente compara com 2 semanas atrás, ou quando, enfim, o Paulo Guedes entregou, apresentou a proposta, enfim, quer dizer, as coisas estão muito voláteis. E, de novo, isso é muito ruim para quem precisa fazer investimentos que dependem do planejamento de anos, né? Então, você não pode, quer dizer, para você decidir, vou comprar esse terreno, vou lançar esse mês ou não, você precisa ter essa previsibilidade que nós há muito tempo não temos no país. Eu acho que tem aí um problema político, além do econômico. O econômico a gente já imaginava que haveria discussões em torno da reforma, agora não se previa com tanta intensidade esses embates políticos. Na verdade, até se esperava um pouco, acho que inexperiência, eu acho que o próprio presidente, né, na gestão mesmo dessa negociação toda, e a renovação do Congresso, que jogou muita gente nova também lá, que não tem experiência, inclusive o partido do presidente, né? E a gente não sabe de verdade, quer dizer, do Paulo Guedes a gente sabe exatamente o que ele pensa, quer dizer, enfim, ele está defendendo de fato o que está lá, mas da cúpula do governo, o próprio presidente Bolsonaro, a gente não tem a convicção de saber exatamente o que ele vai defender, o que ele vai querer, porque ao longo da vida ele teve diferentes posições e é uma comunicação truncada de forma proposital, né? Quer dizer, parece que eles gostam dessa situação meio caótica. Isso tem, acho que, a ver com a estratégia deles, foi o que levou eles lá, mas não necessariamente é o que vai mantê-los lá, né? Enfim, então, acho que o país precisa de mais calma, mais diálogo e muito menos dessa volatilidade, dessa intempestividade, enfim, que a gente está tendo. Agora, do lado dos empreendedores, do lançamento dos imóveis, se percebe um interesse maior, e aí os dois podem falar, porque o Eduardo faz o acompanhamento através do FIPZAP de evolução de preços, que é muito termômetro também de demanda, né? Quando está mais aquecida, não é só uma questão de custos, efetivamente. Há essa percepção de melhora, de interesse maior? Muito. Para a gente analisar, nós temos um achatamento de preços que dificilmente viabilizam empreendimentos em São Paulo. Na verdade, nós estamos conseguindo viabilizar nos eixos de estruturação, onde você pode utilizar o terreno 4 vezes. Mas se você olhar o que ficou convencionado em chamar o remanso, seria o meio dos bairros, a gente não está conseguindo pelo baixo preço de mercado. Os incorporadores não conseguem mais abaixar o preço de construção, porque chegou no mínimo, sabe? Até pouco tempo a gente equilibrava um pouco isso, o preço baixo de venda com o custo de construção que a gente conseguia segurar, mas agora eu estou percebendo que não vai ter e estou vendo uma recuperação de preço. Nos preços de lançamentos já há uma recuperação. Não são os preços de fechamento, mas os incorporadores já tentam melhorar. E eu diria, para dar números, que todo mundo gosta de números, que esses preços, de uma forma geral, estão defasados entre 10% e 15% para você fazer frente a uma atividade tão longa como a nossa, porque não é raro os casos que você compra um terreno e você, se você conseguir o lucro, você vai conseguir 7 anos depois, porque você só investe, pega financiamento, repassa, então você vai obter o lucro 7 anos depois. Então não é uma atividade de 7 anos que você possa falar que 2%, 3% como supermercado é suficiente, porque ela é de longa duração. Mas eu estou sentindo uma retomada e o ano passado, se você excluir os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, já teve uma pequena recuperação. Os preços cresceram quase 10%, se você descontar a inflação, já teve um ganho de 5%, 6%. E isso vai continuar. As ofertas estão diminuindo muito, os estoques parados, eu acho que essa recuperação é excelente. Acho que agora é o ponto de mínimo para se comprar.
E, Eduardo, a avaliação em relação a preços, vocês têm de registrar exatamente isso, né? O FIPZAP acompanha o mercado secundário, né? Então a gente não olha para os lançamentos. É natural que os lançamentos, principalmente nesse momento de retomada, eles puxem um pouquinho e o mercado secundário tende aí depois. Porque é um mercado mais inercial, mais difuso, enfim, muita gente, muitos vendedores, muitos compradores, e não é muito líquido, então ele demora, enfim, para reagir. O que tem chamado a atenção, tanto nos números do Secov quanto nos números do FIPZAP, é o preço de locação. Esse sim é um mercado mais dinâmico, né, que claro, está ligado ao preço de venda, né, enfim, tem outras variáveis, mas se o preço de locação sobe, isso é um indicativo de que a demanda por moradia está enfim, aumentando num ritmo mais forte do que a oferta. E isso costuma anteceder os aumentos nos preços de venda. E a gente já tem visto nos últimos meses aumentos fortes aqui em São Paulo, mas em outras cidades, até no Rio de Janeiro, onde os preços estavam caindo muito, os preços de locação começaram a subir e já estão nos últimos meses acima da inflação. Então, tudo indica que a gente pode sim estar entrando num novo ciclo de alta. Acho que não vai ser como o último ciclo que a gente viveu, quando os preços, enfim, triplicaram, quadruplicaram, né? Aquela loucura, que também não é saudável, né? Enfim, de novo, previsibilidade é sempre a palavra-chave, mas não é um movimento surpreendente, não é um movimento que não fosse esperado, justamente pela natureza cíclica do mercado. Os preços caíram, o mercado se retraiu e agora a gente tem essa retomada. De novo, sempre dependendo do que vai acontecer com o país. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas se a gente compara a situação hoje dos principais números da economia com o que estava 6 meses atrás, a gente tem taxa de juros menor, taxa real de juros menor, a gente tem desemprego devagarzinho, mas voltando, a gente tem poupança, condições de financiamento melhores. Então a gente tem as condições para o mercado sim ir retomando. É o ritmo que a gente precisa, é o ritmo que a gente gostaria? Ainda não, mas a gente já vê esses sinais, sim. Porque aí tem que combinar uma confiança maior do consumidor para encarar até um financiamento que tem um peso relevante e do outro do empreendedor, de quem vai lançar o imóvel incorporador, né? Mas só para retificar o que o Eduardo falou, a gente tem uma empresa patrimonial, é uma amostra pequena, mas a gente tinha bastante flats desalugados. Hoje não tem mais. Então, o preço ainda não foi percebido esta recuperação deles, mas a procura sim. Então é o próximo passo, né, Eduardo? Depois que você tem esta demanda já suprida, o próximo passo é dar uma acertada nas... Mas se eu puder só completar essa questão do preço, quer dizer, o que aconteceu com o preço dos imóveis nessa crise? Ele caiu relativamente pouco. Eu estou com um incorporador aqui do lado, não vai me matar, porque está defasado. Mas a verdade é que para o tamanho da crise que nós vivemos, eu esperava uma queda maior dos preços, né? Se a gente compara com outros mercados que passaram por crises semelhantes, a gente viu, enfim, quedas, algumas cidades, alguns países do mundo, que os preços caíram 30%, 40%. Aqui no Brasil não aconteceu isso, né? Em termos reais, a queda foi de 20 e poucos por cento, quer dizer, levando em conta a inflação. Mas se a gente pega o preço nominal, hoje você não vê um apartamento que em 2012 custava 500 mil reais, ele não vale hoje 300, né? Ele está lá mais ou menos na mesma coisa. Isso o FIPZAP mostra, o índice da FGV mostra, do Banco Central mostra, os números do Secov aqui mostram isso também. Aonde foi o ajuste? O ajuste foi na liquidez do mercado. O preço não caiu por alguns motivos. Os incorporadores tinham a questão dos distratos, era difícil baixar o preço, porque você, enfim, teria problemas de um jeito ou de outro. Acho que as pessoas têm essa resistência em baixar o preço, se ela sabe que, o meu imóvel, meu vizinho vendeu por X, eu não vou agora, enfim, vender por menos. Então, tinha acho que, fatores culturais também, enfim. Então, quando o preço não cai, o ajuste se dá na quantidade de transações. Ou é preço ou é quantidade. O preço não caiu, então quem vendia não abaixava o preço, quem comprava não conseguia, não queria pagar, e aí não sai negócio, né? E isso aconteceu. Os números aqui do Secov mostram, os ADMs, Secovs de outros países, a gente recém divulgou números do registro de imóveis também. Quer dizer,
a frequência, a quantidade de transações caiu muito. E agora isso vem retomando. Então a gente começa a ver a velocidade de venda subindo. Quer dizer, então a gente vai ver negócios. Tem muita gente que estava esperando para conseguir vender e que não conseguiu vender, sejam estoques prontos de incorporadora, seja também no mercado secundário. Passada essa primeira fase, que eu acho que está terminando, a gente entra no segundo momento do ciclo, que aí sim é um momento que a gente tem algum espaço para aumento de preços. Então eu concordo, minha expectativa é que o preço se acelere nos próximos meses e até o fim do ano. Ô Eduardo, se você permitir, você está fazendo uma análise mais para imóveis prontos, né? Porque o lançamento é muito natural que os preços não caiam, porque tem um fator que é preponderante, que é o custo. Ele não vai lançar abaixo do que custaria para ele. Então, isso faz com que fique um pouco menor, mas não a ponto de se ter uma retração desse tipo. Mas houve sim, durante essa crise, que dizem que foi a maior de todos os tempos, empresas necessitando de caixa e que fizeram algumas ofertas até fortes, né? Umas promoções muito fortes, apesar de ter um pouco de marketing, né? Colocando liquidação, 50%, isso não ocorreu de uma forma geral, pode ter tido um ponto ou outro, mas as ofertas, as coisas que eles poderiam desaguar, praticamente já aconteceram. Sabe? Então isso que o Eduardo falou é uma coisa. E imóvel pronto, a pessoa pensa muito antes de vender o seu imóvel, né? Desde a comparação com o vizinho, mas também o seguinte, onde eu vou morar? Eu vou vender a minha casinha e vou morar aonde? Eu queria um apartamento com essas características. Quando a coisa não faz sentido, ele fica na casa dele, né? E onde pegou foi o que ele disse, foi o número de transações que ficaram muito menores para os dois lados, né? Exatamente, mas houve muita liquidação mesmo, que até tivemos incorporadoras com dificuldades seríssimas, né? Que tinha que desovar muito estoque, foi sim. A crise econômica, ela chegou de uma forma perceptível com muita rapidez. Havia indícios, mas muita gente não acreditava que ela viria com essa intensidade. Né? E atingiu eu costumo dizer que o equivalente ao subprime dos Estados Unidos, que pegou os bancos, aqui no nosso país, pegou as incorporadoras. Quem pagou a conta, quem sofreu mesmo, foram as incorporadoras, por conta dos distratos, por conta de uma série de características do nosso mercado, mas os bancos não sofreram. Agora o cobertor é curto, enfim, aí acabou ficando descoberto justamente as incorporadoras. Então ficaram muito estocadas, a gente viu incorporadoras que quebraram mesmo, né? E isso é da natureza do negócio, enfim, isso faz parte. Aquelas que eram menos arrojadas, mais conservadoras, conseguiram passar a crise. Agora vamos ver como vai ser esse próximo ciclo. Eu daria até um voto de louvor às incorporadoras, porque elas assumiram isso, elas começaram a vender com enormes prejuízos antes de simplesmente ir pedindo recuperação judicial. Eu converso com os incorporadores, faz parte do meu trabalho aqui no Secov, é impressionante como elas preservaram ou tentaram de todas as formas preservar o comprador, o consumidor delas, né? Mas aconteceu isso, principalmente por causa do distrato, que é uma insegurança jurídica toda a prova, as incorporadoras sofreram e tem algumas com uma situação de liquidez muito ruim mesmo. Agora já tem melhorado a partir da definição das condições do distrato? Olha, nós temos bastante casos sendo julgados de acordo com essa lei nova, né? Mas ainda tem uma controvérsia. A parte de segurança jurídica ainda não está resolvida. Nós estamos trabalhando bastante nisso, né? Eu acho que muitos desembargadores, o sistema judiciário está começando a entender que quando ele ajuda o comprador inadimplente, ele está atrapalhando uma série de coisas. Primeiro, o comprador adimplente que pagou corretamente tudo isso daí. Segundo, os trabalhadores que vão acabar perdendo emprego. E depois, a sociedade como um todo e a incorporadora. Mas ainda estamos nessa transição. Não há uma segurança perfeita ainda. Agora, dá para se perceber alguma coisa em relação ao investimento em imóveis que pode ser uma alternativa? A gente está numa fase de juros mais baixos. Dá para se perceber alguma coisa na movimentação, por exemplo, de preços, de demanda? Olha, a gente tem percebido, enfim, conversas, pelo que se fala no mercado, de um interesse muito grande de investidores institucionais, sejam estrangeiros, sejam nacionais,
de novo, isso tem a ver com a questão cíclica da economia, né? Juro baixo aumenta a atratividade e a procura por ativos reais. Na Bolsa, isso se reflete na mesma hora, porque é o mercado líquido, enfim, caiu o juro, o preço daqueles ativos ele sobe. O mercado imobiliário, ele demora mais, então isso acaba trazendo oportunidades, e aí você tem sim esses investidores buscando isso. E é uma novidade, e acho que esse novo ciclo do mercado imobiliário, uma das novidades que nós vamos ter é justamente esse juro mais baixo, né? É a primeira vez que nós vamos ter o juro básico da economia, estou falando da Selic, mais baixo do que o custo do financiamento imobiliário. Normalmente era o contrário, havia um subsídio financeiro implícito para quem quer comprar um imóvel financiado. Então você tinha, quer dizer, você gerava aquele incentivo para que as pessoas comprassem o próprio imóvel. Agora, como o juro está baixo, financiar o imóvel do ponto de vista financeiro não é mais necessariamente um bom negócio. Pode ser necessidade, mas ele não é necessariamente uma vantagem financeira. Então isso abre espaço para investidores institucionais adquirirem imóveis residenciais para renda. Então essa deve ser a novidade. É curioso, no Brasil, não sei se é um dos poucos países, mas enfim, entre as economias desenvolvidas você não vê isso, né? Nós temos os imóveis corporativos, é muito comum você ter fundos ou, enfim, donos que são investidores, profissionais e institucionais, e alugam esses espaços. No residencial você não tem isso no Brasil. Tem em outros países, mas no Brasil não tem. E acho que quer dizer, o grande motivo que travava isso agora, se nós conseguimos, de novo, conviver com esses juros baixos, aí eu devolvo, aí você que é especialista, Denise, aí é um grande C, né? Mas se isso de fato acontecer, a gente pode ter essa novidade, sim. Isso combina com mudanças também geracionais, né? As pessoas talvez mais dispostas a viverem no aluguel, enfim, então tem essa novidade aí. Morar, as pessoas sempre vão precisar morar, então sempre vai ter alguém disposto a investir, a ser dono do imóvel. A questão é quem é o dono. Mas aí tem duas forças do mercado, né? Porque tem assim, os mais jovens, por exemplo, querendo optar por morar em imóvel alugado, mas aí tem que ter o proprietário do outro lado disposto a alugar, né? Exatamente, então são duas forças. Você pode ter uma demanda menor por parte dos mais jovens, mas tem essa questão do investimento. Isso, e com o juro baixo, quer dizer, aí fica natural você ter essa indústria, enfim, e para o incorporador ele continua construindo. A questão é que ele pode eventualmente não só vender para a pessoa física, mas eventualmente vai vender empreendimentos inteiros para investidores. E são novos usos dos imóveis, né? E o Eduardo tem razão, tem uma consequência grande, o fato das incorporações, os fundos, as empresas não serem proprietárias totalmente do edifício, porque isso não permite a modernização do edifício. Quando você tem vários proprietários, a situação econômica é diferente de um para o outro, então você não consegue modernizar e nem fazer um retrofit. Isso atrapalha muito isso aí. Mas voltando na primeira questão, a gente vê vários investidores, vários fundos estrangeiros esperando a gente fazer esses acertos para entrar no Brasil, sabe? Isso, contato, assim, diário nós temos e a gente vê, às vezes o cara põe um pezinho, mas ele quer entrar de cabeça, porque o Brasil é a 8ª economia do mundo e com 200 milhões de consumidores. Todo mundo quer entrar no Brasil. Ele precisa ter segurança jurídica e saber que nós não vamos ter problema, que é o caso da Previdência. Assim que tiver resolvido isso, nós vamos ter realmente muito investidor entrando aqui. Agora é curioso que tudo em torno dessa questão da reforma da Previdência, você falou dos juros, né? E nós tivemos a divulgação da ata do Copom hoje, o Copom colocou exatamente isso, porque se a gente lê uma parte da ata, estão dadas as condições para redução de juros, porque a economia está fraca, crescendo abaixo do esperado, inflação sob controle, apesar de ter uma alta de curto prazo, mas aí vem a insegurança fiscal que passa pela reforma da Previdência. Você né? sabe então, a mais questão que de nós. juros e regulamentação, a agenda de Paulo Guedes, né? Que ele falou que ele pretende levar adiante uma grande agenda, mas depende antes da... O que falta contar para as pessoas é que a reforma da Previdência não resolve o problema. Não faz a economia crescer. Ela resolve 1/3 do problema. Tira um entrave, vai ter um outro terço né? que vai vir de aumento de imposto e tem outro terço que aí ainda dá para fazer algum esforço interno. Mas ela precisa acontecer, mas é importante entender por que ela precisa acontecer. Quer dizer, o problema não é a Previdência isoladamente, apesar dela ter problemas, ser injusta, concentradora de renda, enfim, mas a grande questão é a situação fiscal
do governo federal e dos estados, né? Então, e aí nesse ambiente de enfim, quadro fiscal insustentável, ou você quebra, né, não paga a sua dívida, ou você aumenta imposto, ou você gera inflação. E nenhuma dessas três coisas é saudável para quem pensa em fazer um investimento de longo prazo no Brasil. Por isso que as pessoas estão esperando. Não é porque quer dizer, não é a reforma da Previdência em si, você precisa resolver a questão fiscal do país, exatamente. Precisa ver depois se não tem uma frustração em relação a isso, porque as pessoas compraram a ideia de que a reforma da Previdência pode modificar tudo, e não, ela tira de cena um grande problema do Brasil. É uma questão estrutural em relação às finanças, mas a gente tem tanta coisa errada, você falava da regulamentação, burocracia, carga tributária, o custo do Brasil, a gente tem uma economia pesada. Né? E o mercado imobiliário é um case interessante para mostrar como é difícil fazer negócio no Brasil, né? Você tem a insegurança fiscal, enfim, que impacta a taxa de juros, que é super importante para esse mercado. Você tem a questão jurídica, segurança jurídica, que é sempre um problema. E você tem uma questão super importante de regulação, né? Que as pessoas às vezes não entendem, né? Enfim, mas eu por exemplo, eu custo a entender, até fica a pergunta, eu sempre pergunto, mas ainda não consegui encontrar a resposta. Porque o Brasil, as prefeituras fazem lei de uso e ocupação do solo, plano diretor, e parece muitas vezes que o link disso para o preço dos imóveis não fica claro para a população. Quando você coloca um fator de 4, então tem um terreno, você só pode construir 4 vezes a área daquele terreno. O que isso faz? Isso faz, olha, então nesse terreno, em vez de ter um prédio de 50 andares, eu vou ter um prédio de 25 andares. Portanto, o custo de cada unidade é maior. Se eu pudesse construir 50 unidades nesse terreno, eu teria um custo menor, eu poderia ofertar mais unidades para o mercado, e aí o preço poderia ser menor. Então, quando a gente fala de preço de imóveis no Brasil, também uma discussão, acho que adormecida dos últimos anos, é a questão da regulação do uso do solo. Né? Em São Paulo piorou, né? Eduardo, nós temos aqui no Secov lutado permanentemente contra isso. Quando foi elaborada a lei de uso e ocupação do solo, o plano diretor, a gente tinha reuniões com o executivo, pelo menos mensais. A gente mostrava tudo isso. Mas, infelizmente, alguns políticos nossos, ele pensa que quando ele aumenta o valor da outorga ou quando ele restringe o uso do terreno, que o investidor ou o incorporador é que vai pagar isso, que vai mexer no lucro dele. O lucro dele já não tem mais onde abaixar. Então, onde vai isso? Vai no preço. Por isso, também uma das razões que, mesmo com essa recessão, não se pôde diminuir os valores aqui em São Paulo. Foi uma loucura. Teve uma penada aqui que, como o Eduardo falou, infelizmente a população em geral não consegue perceber, que nem deveria, porque não é da área dela. Na gestão anterior, né, antes do Dória, a maioria dos terrenos você utilizava 2 vezes em São Paulo. Então, por exemplo, você tinha um terreno de 1.000 metros, você poderia fazer até 2.000 metros quadrados de construção. Eles simplesmente abaixaram para 1.000 metros, cortaram esses 2. E para você fazer mais, você tinha que pagar tudo isso, gera mais custo, mais preço. E isso que ele falou é interessante porque a gente não consegue, não é passar para a população, Eduardo, não consegue os políticos, alguns deles, entenderem isso daí, sabe? E às vezes até jornalista, você me perdoa, mas às vezes jornalista não entende. Mas não são todos. Não todos, essa é excepcional. Mas porque agora está na moda falar geral da imprensa. Não, mas a gente virou agora uma Não, nós estamos conversando, alguns estudos são ícones, como é o seu caso, né? Mas outros às vezes só repetem o que eles ouviram. É muito importante que saiba que tudo isso que gera custo, alguém vai pagar um dia, e sempre a sociedade. Você vai repassar do preço final, né? Existe o mito, enfim, né, o empresário que tem um lucro e vamos então tributá-lo para poder resolver os problemas que nós temos. Mas
É importante sempre lembrar que quando nós temos um mercado que é competitivo, né, a margem de quem está atuando naquele mercado vai ser baixa, né? E no caso do mercado imobiliário, tem cheio de empresa aberta, listada, você pode ver qual que é a taxa de retorno deles, não é nada extraordinário. Não é que o empresário não ganha dinheiro, ganha, mas o fato muitos ganham, outros não ganham. Isso, e quando você tem essa competição no mercado, você provavelmente já está com as margens que o mercado comporta. Então qualquer, enfim, imposto, seja ele na forma como for, porque no fundo isso tudo é uma forma de imposto, isso vai em alguma medida ou em boa medida ser refletido no preço. E aí quem paga a conta acaba sendo E como ele disse, é um mercado, diria que perfeito, porque não tem 100 incorporadores. Tem um monte de incorporadores em São Paulo. Às vezes juntam 3 ou 4 investidores que constroem um prédio. Esse é um concorrente nosso, sabe? Então, o mercado nosso é muito concorrido. E é muito importante que se pense nisso. Outro problema muito sério em São Paulo, mas muito sério, é essa parte de altura de prédio, para falar, né? A gente chama de gabarito, mas altura de prédio. Algum iluminado, acho, quando estava sendo feito o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, ele passeou em Paris e falou, vamos trazer para São Paulo os predinhos baixos de Paris. Se for para Nova York é diferente. Então, ele devia ter ido para outro lugar que é mais parecido, né? Que é Chicago, Nova York, Seul, alguma coisa. Mas o que acontece em Paris? Paris é quase o dobro, tem quase o dobro do adensamento de São Paulo. Lá, normalmente são 6 vezes, mas você ocupa todo o terreno. Então, você está ocupando 6 vezes o lote. Aqui normalmente é 2, ou às vezes 4, se estiver no eixo. E lá tem uma questão urbanista diferente. Tem o subsolo, sabe? Uma série de coisas, foi feito em outra conjuntura, mas é isso que eu falo, que a diferença entre você ler a capa do livro ou ler o livro inteiro, sabe? Isso aconteceu e nós estamos passando por um preço agora. Parece que esse governo agora está estudando algumas maneiras de minimizar esses efeitos danosos, né? Seria um tipo de uma calibragem nesse plano diretor. Mesmo assim, ela ainda é pouco. Agora, eu preciso tomar muito cuidado com essas restrições, porque você encarece o imóvel e aí empurra as pessoas para áreas mais baratas e você vai ampliando a cidade e aí tem uma demanda por serviços muito maior, então recai. Eu queria completar exatamente nessa linha. O que eu quis dizer, acho que qual que é a mensagem importante? Não é que, então, libera tudo e vamos sair construindo, porque isso também traz problemas. Você tem problemas urbanos que vão surgir. O que você precisa ter uma reflexão adequada, cuidadosa, de entender os efeitos positivos e negativos das limitações ou restrições que pretende se impor. Claro. Quando você vai para o que hoje se convenciona chamar remanso, a justificativa é que você tem, enfim, lá dentro dos bairros, você tem menos equipamentos urbanos, menos infraestrutura e não é trivial dar fluidez para aquela quantidade de pessoas que eventualmente podem ir para lá. Mas, de uma maneira geral, quer dizer, o que se espera do poder público? É você adensar as cidades, você torna o preço do imóvel... A modernidade é isso hoje, né? Mais barato, mas aí você precisa ter o poder público presente para poder prover a infraestrutura que nós temos. Quando a alternativa a isso é ter o que nós temos no Brasil, essas grandes cidades em que as pessoas gastam 2, 3 horas para ir e outro tanto para voltar para os seus trabalhos, que é um absurdo, né? É mais normal do que a gente pensa ter essa situação porque o ponto é que a pessoa nas cidades próximas. A pessoa está pagando de todo jeito. Quem tem liquidez, quem tem acesso a crédito, ela compra um imóvel e vai pagar em dinheiro morar próximo. Quem não tem essa condição, paga, o jeito de pagar é com o seu tempo, né? Mas de um jeito ou de outro isso está sendo pago. E é muito triste a gente ter milhões de pessoas no Brasil inteiro que fazem que tem essa realidade. São Paulo é Osasco, Jundiaí, Guarulhos, você vai indo para áreas e cada vez mais longe, né? Cada vez mais longe enfim, quer dizer, a necessidade é tão óbvio que nós precisamos ter mais trens, mais metrô, enfim, mais transporte público de boa qualidade e políticas que permitam as pessoas morarem um pouco mais próximas. É possível, né? É possível. Agora, Eduardo, vocês acompanham também o que acontece no setor de imóveis comerciais. Sim. Por aí você nota alguma diferença ou tem caminhado junto? Também, bom, lá a crise começou antes, né? Veio com a desaceleração da economia e você teve um excesso de oferta muito grande, né? Então, se nós tivemos algo próximo a uma bolha imobiliária no Brasil, foi no mercado de saletas, enfim, nesse mercado comercial.
Agora, isso vem, o tempo dá conta de resolver, né? Enfim, então os estoques baixam, a vacância diminui. Claro, cada cidade é de uma forma, Rio de Janeiro vai demorar mais, São Paulo está respondendo antes, mas o que vai ditar o ritmo dessa retomada aí é mais ainda a atividade econômica, né? No mercado residencial tem uma força importante que é a demografia, formação de novas famílias, enfim. O equivalente à demografia no segmento comercial é a atividade econômica, né? Enfim, as empresas, ou novas empresas, ou empresas que crescem. Então, de novo, voltamos a estaca zero. Né? De Enfim, não tem como fugir. Agora, tem aquela questão também, eu não sei até que ponto que interfere no mercado imobiliário, que é o número maior de empreendedores. Em alguns casos há uma precariedade muito grande, mas tem sido muita saída do desemprego. Isso teve algum reflexo no segmento comercial? É pouco, né? Porque quem ocupa, quer dizer, os conjuntos comerciais, você tem os profissionais liberais, enfim, que tem o seu ritmo de formação, de expansão mais ou menos natural, e as pequenas empresas, enfim, que vão se formando e que vão crescendo. Mas isso aí tem pano para manga, né? Enfim, porque o Brasil tem muito estoque também. Né? E a gente, no fundo, tem uma estrutura que incentiva as pequenas empresas a ficarem pequenas, enfim, então a gente não tem esse dinamismo todo, e não teve nos últimos anos por conta da crise econômica. Então, de novo, as condições para uma retomada estão postas, né? A gente tem vacância diminuindo no segmento comercial, estoques diminuindo no segmento residencial, tem a expectativa, enfim, de todos melhorando, investidores estrangeiros prontos para entrarem no país, falta Brasília, né? Falta Brasília. O pessoal quer menos Brasília, mas por enquanto está faltando Brasília, né? Deixar. Agora, em termos de foco do setor imobiliário, aí, em termos de lançamentos, qual que tem demonstrado aí maior recuperação, né? Perfil de imóveis? Normalmente, e sempre foi a série histórica, é o 2 dormitórios, né? Tanto na baixa renda, média renda e às vezes também até na alta renda, isso está sempre colocado. É que uma vez chegou uma época que chegou nos 4 dormitórios, né? Que tinha muito, né, em São Paulo, 4 dormitórios e com mais garagens. Isso quando era barato. Quando eles eram isso, mais acessíveis, né? Agora está muito difícil. Porque aliás, diminuiu bastante a metragem vai faltar média, imóvel, né? nessa faixa aí de 160 metros quadrados, com 3 garagens e tal, porque há muito não recupera. Mas eu diria o seguinte, os lançamentos últimos têm focado muito em 2 dormitórios e 1 dormitório. E principalmente no eixo. Se você olhar as estatísticas, né, o que foi aprovado depois do plano diretor e tudo mais, 70%, 80% foi no eixo. No eixo é o lugar que você pode fazer 4 vezes. E tem 20% fora do eixo, no que a gente chamou de remanso, no meio do bairro. Isso por causa da dificuldade de se viabilizar, por causa do preço da outorga, por causa do baixo aproveitamento do terreno. Então, nós vamos passar por um fenômeno que eu já estou começando a alertar o poder público, que vai ser a falta de terreno, sabe? Isso aliado a uma série de coisas. Eles colocaram que quando teria uma operação urbana, como teria na operação urbana Arco do Tietê, o poder público de antes congelava aqueles terrenos através da dificuldade de você construir. Isso aumentando o fator de planejamento, colocando então a outorga muito cara e coisas assim, e classificando os terrenos de forma que você pudesse pouco utilizar. Essa operação urbana não foi para frente, sabe, ela foi entregue na Câmara, mas depois foi devolvida, e esses terrenos estão congelados. O que existia nos eixos, que era uma fração muito pequena da cidade de São Paulo, eles estão praticamente ocupados. Eu estou dizendo praticamente porque sempre sobra alguma coisa assim, mas praticamente porque ou eles já foram comprados, ou que ainda tem, o pessoal não quer vender, ou tem uma escola, ou tem um museu, alguma coisa, então os terrenos vão escassear. Por isso que eu estou dizendo, Eduardo, que os preços vão subir e muito, e rapidamente. Não necessariamente pela demanda, né? Não pela demanda. Logo que se abrir essa fonte, né, eu acho que os preços
acertam 10, 15% rapidamente. Por isso eu te falei, tem que comprar agora. Já faz algum tempo que eu estou falando isso. Quem vai comprar, tiver condição de Compra pagar, agora. aproveita que abaixa, né? Mas você tem razão, porque nós estamos no ponto de mínimo, não perfeitamente no olho do mosquito, mas está no mosquito. Pode comprar. O setor imobiliário responde muito rápido depois quando tem recuperação, não só em oferta, mas preço também, né? Então é isso. Alguma observação final, Eduardo? Acho que a gente não deu tempo, enfim, né, um papo animado, mas a gente não falou do Minha Casa Minha Vida. Eu só... completou 10 anos agora, não? Completou 10 anos. E com peso relevante no setor. Com peso né? muito relevante e Aumenta. com uma incerteza grande, enfim, sobre o que vai ser do programa. Mas, enfim, isso fica, acho que, para uma próxima oportunidade. Acho que Porque vale não a pena tem uma chamar. definição de política ainda do que vai acontecer. Né? Havia o compromisso original de que seria mantido, que é importante. É importante do ponto de vista social, é importante do ponto de vista econômico, da economia, do setor da construção. E aí tem toda uma cadeia envolvida. Nós defendemos que seja uma política de Estado, sabe? É muito importante para a sociedade. Exatamente, para manter, né, programas que estão dando resultado efetivo. Né? Mas tem muito espaço para discussão, enfim, de melhorias Claro. e, na verdade, o programa Minha Casa, num contexto de juro baixo, toda a política habitacional que o Brasil já fez, ela deveria ser rediscutida, né? Porque você sempre precisou de política habitacional porque o juro no Brasil era muito alto e aí você precisava dos recursos ou da poupança ou do FGTS, nos últimos anos principalmente do FGTS, para viabilizar, enfim, a moradia popular e mesmo as de médio e alto padrão. Eventualmente a gente vai ter agora outras necessidades, né? Acho que questões urbanísticas, quer dizer, entram outras questões. O diferencial de juros diminuiu muito. Diminuiu muito, né? Então o problema não é necessariamente o acesso ao crédito, mas é o acesso à terra. E aí você precisa ter políticas que ataquem isso, porque você viabilizar empreendimentos nas periferias das grandes cidades é importante se dar a moradia, mas como a gente falou, tem seus efeitos negativos também. Então acho que tem muito espaço para tem que ser um planejamento global, né? Isso. E você tem programas que podem ser alternativos, conviver juntos, né? O Minha Casa Minha Vida, ele é importante, ele dá a residência, enfim, dá a posse, mas tem outras formas, aluguel social, que você pode incentivar a reocupação dos centros em outras cidades. Então enfim, acho que a política habitacional no país tem muito espaço para ser rediscutida. Mas a gente precisa ter espaço na agenda pública e disposição na sociedade para discutir isso. Para isso a gente precisa resolver o que... Tirar o entulho da frente. Exato, tá difícil, né? Tá difícil. Isso, nós vamos fechando por aqui o nosso Secov Debate. Eu agradeço muito a participação do Eduardo Gilberstein, que é economista da FIP DataZap. É isso, eu acompanho sempre o índice Zap. Isso, FIPZAP, exatamente. Que acompanha preços, e também o Emílio Callas, que é vice-presidente do Secov, de incorporação imobiliária, na área de incorporação imobiliária. Né? Isso mesmo. Muito obrigada. E eu lembro que você pode conferir depois o programa na íntegra, ele fica disponível nos canais do Secov. Tenha um ótimo dia.